Olá, eu decidi inovar no cenário aqui. Estou fazendo exatamente fora da minha sala de estudo, a janela está ali, para agradecer primeiramente a Dona Marilene, a pessoa que me deu de presente esse pé de planta que se chama a Dama da Noite. Ela é fantástica porque ela me acompanha nas madrugadas, como eu. Ela se abre à noite e ela tem um perfume maravilhoso. Então, Dona Marlene, do Espaço Verde, muito, muito, muito obrigado. O seu presente já exala aqui e me inspira durante toda a noite. E por falar de inspiração, eu gostaria de trazer aqui o início de uma sequência de reflexões sobre o perfil do parlamentar que nós precisamos para o próximo pleito, para 2023 até 2027, eu acho, né? São 4 anos, né? Então, para o próximo pleito aqui no Brasil. Eu vou começar com deputados, mas também vou pressupor que você vai levar para a realidade do Senado, já que a gente vai escolher um senador. Lembrando que o senador deveria ser aquele parlamentar, por isso ele tem 8 anos, aquele parlamentar que representa o Estado. Por isso, cada Estado tem 3. E aí, a cada 4 anos, nós temos a eleição de 1 ou 2. Esse ano nós vamos eleger em todos os estados do Brasil um senador. No próximo pleito, para daqui a 4 anos, nós vamos eleger mais 2 senadores ou reeleger de acordo com as nossas avaliações. E os deputados, em tese, em princípio e por princípio, são parlamentares que devem representar o povo. Daí porque o número de parlamentares oscila, né, modifica-se de acordo com o número de eleitores, o número da população de cada estado. De tal sorte que, por exemplo, São Paulo, que é o estado mais populoso, tem absurdas quantidades de deputados em comparação, por exemplo, com Amapá, com Roraima, né, até mesmo com o Ceará, que, salvo engano, são 22 deputados federais que vão para a Câmara dos Deputados. Esses deputados, eles representam o povo e eles são aqueles que propõem alguns projetos em favor da população. Claro que o Senado também pode fazê-lo, né? O próprio Executivo pode propor. Então, acho que o critério 001 em relação ao perfil do deputado que nós deveremos eleger, da deputada que nós deveremos eleger, é que ele seja pró-vida, em favor da vida. Isso eu estou pressupondo em favor da vida, ou seja, que ele não seja favorável às pautas de modificação da questão do aborto, portanto, que ele não queira ampliar a questão do aborto, que ele também não seja em favor da pena de morte, né? Que ele não seja favorável ao desvio de verbas que vai propiciar morte, que ele não seja favorável à concentração de terras, que vai propiciar a fome e, portanto, o aumento da ameaça de vida ou ameaça de morte, né? Ou seja, ao contrário do que muita gente faz, né? Geralmente o pessoal da direita propõe alguém que diz, não, que seja a favor da vida. E aí, quando pensa a favor da vida, eles pensam apenas um deputado que seja um deputado parlamentar, um governante que seja favorável ao aborto, aliás, contra o aborto, não é?
que defenda a vida no seu nascimento e tal, mas acaba sendo uma certa hipocrisia, porque defende-se a vida no seu nascedouro, mas, por exemplo, depois de nascer, você que se vire, né? Você tem que pensar a defesa da vida em todos os seus parâmetros. Não adianta de nada eu ter um deputado que proíba aborto, mas que, por exemplo, não se preocupe com a vida que nasce, com a vida que vai ter a infância, com a defesa dos adolescentes, com a proteção contra a violência em relação aos jovens, que, que não trabalhe, por exemplo, em prol de uma vida digna para todas as instâncias. Ou seja, se eu sou pró-vida, eu não posso ser só pró-vida na barriga, até o nascimento, né? Isso seria uma hipocrisia e muita gente cai nessa esparrela. Por que aqui eu sou anti-aborto? Porque simplesmente o aborto é antiético. No entanto, existem outras coisas que têm que ser também na mesma linha do anti-aborto. Você não pode tirar a vida de outro ser. Isso pressuposto, você não pode matar quem cometeu o crime, você não pode defender a morte dos negros, das mulheres, dos indígenas, de pessoas que aparentemente valeram menos que você. Assim como não é ético defender que a vida que está na barriga de alguém é uma vida que pode, da qual a pessoa, o dono da barriga, a dona da barriga, aliás, pode dispor, porque você não pode dispor da vida de outro. Está pressuposto também que você não pode dispor da vida do outro quando nasce. Você não pode dispor da vida do outro, por exemplo, em defesa dessa vida, você vai ter que trabalhar contra a pedofilia, contra crimes de agressão contra as crianças, por mais creches, por mais saúde, por mais educação. Então, a pauta de pró-vida, ela tem que ser completa. Ela não pode parar no nascedouro. Ela não pode só dizer, eu não posso, isso é absurdo que alguém possa matar a criancinha. Sim, isso é absurdo. Mas isso é absurdo também que a pessoa possa destruir um jovem por suspeita de envolvimento em crimes, de colocar as mulheres no patamar de coisas para serem utilizadas. Só partilhar com vocês aqui, ó, a lua está nos testemunhando lá em cima, belíssima, não é? Então, e Totó, né, está ali querendo atenção. Mas voltando aqui a essa questão, eu falava justamente da vida. Então, quem é favorável à vida tem que ser favorável à vida em todas as instâncias. A vida humana, se ela tem um grau de prioridade em relação às outras, porque você diz, não, mas todas as vidas são iguais. Sim, todas as vidas são iguais, mas nós haveríamos de pressupor, pelo menos, que na vida humana existe o único lugar da consciência da dignidade da vida. Portanto, prioritariamente, nós haveríamos de defender que a dignidade da vida tem que ser defendida. E isso também pressupõe a defesa da vacina, a defesa da creche, da universidade, a defesa das instâncias de manutenção, de preservação, de promoção da vida, como saúde, habitação, educação, emprego. Então, a pessoa que é favorável à vida, ela, por exemplo, não pode aceitar orçamento secreto que desvia, ela não pode, que desvia
o dinheiro das instâncias adequadas para colocar esse dinheiro no bolso daqueles espertalhões. Não pode propor privatizações que destituam o Brasil das possibilidades de defesas mínimas da saúde e da educação, como por exemplo, já que os royalties do pré-sal devem estar a serviço da saúde e da educação, como foi já votado em 2015, nós não podemos desviar isso, nós não podemos diminuir isso. Né? Então, assim, o deputado que defende, eu sou contra o aborto, você tem que imediatamente perguntar, tá, então você é pró-vida? Sim, eu sou pró-vida. Então isso significa dizer que você vai defender a vida em todas as instâncias. Sim, eu vou defender a vida em todas as instâncias. E se você vai defender a vida em todas as instâncias, pressupõe, claro, que você defenda a vida desde a concepção ou desde o momento da consciência do feto ou quando haja efetivamente uma vida humana dentro da barriga, até as políticas de defesa, promoção e proteção da pessoa idosa. Isso tem que estar num bolo só, gente. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Ah, não, mas eu vou priorizar as campanhas contra o aborto. Você vai priorizar as campanhas contra o aborto, mas se você não fizer parte da defesa da creche, da universidade, do emprego para jovem, das oportunidades, da escola integral, de mais verba para a promoção da saúde e da educação, de nada vale esse seu início. Não, mas pelo menos eu estou... Não, pelo menos não. Eu não quero um deputado pelo menos, eu não quero uma deputada pelo menos. Então, deputados que abram a possibilidade para votarem em favor de uma ampliação do que a lei do Brasil já preconiza, né, do aborto em caso de estupro, de violência, né, de estupro contra a mulher, né, de risco de vida da mãe. E no caso que o Supremo também colocou, em caso de anencefalia, né, de crianças com ausência de formação cerebral. Inclusive, eu penso que, nesse caso, né, eu penso que deveria, né, como claro que deve estar, sempre, né, seria, né, eu me sentindo, né, na pessoa das pessoas, das mulheres que já partilharam comigo. Tanto é doloroso você carregar a gravidez do anencéfalo, né, da criança que está sem cérebro, até o dia do nascimento e esperá-la morrer logo depois do parto, como também é doloroso provocar o abortamento nesse caso. Né? Então, até isso eu penso que as mulheres, que muitas delas defendem o direito do aborto, elas não, em última instância, elas não gostariam de abortar, porque o aborto não é algo assim não é algo que vem de graça, não é algo tão simples de fazer. Né? Mas deputados ou deputadas que não aceitem defender a pauta contra o aborto, ele não terá meu voto. Mas também o deputado que ficar só na pauta do aborto, ele também não terá meu voto. O deputado que não for a favor, por exemplo, de um sistema prisional que realmente recupere as pessoas, de uma educação integral, de aumento da cultura, de diminuição das condições de morte dos idosos, de defesa incondicional da vida da mulher, do negro, do LGBTQIA+, do indígena, dos nossos adultos também,
dos homens, das mulheres, dos adolescentes, né? Quem não pegar essa pauta toda, para mim é um grande hipócrita que está querendo flertar apenas conseguir o voto de nós que temos uma fé religiosa. No caso, eu sou, né, já disse aqui, eu sou, né, cristão, sou diácono da Igreja Católica, né, mas eu não sou contra o aborto porque sou diácono da Igreja Católica, né? Eu sou anti-aborto, como eu sou contra o crime de assassinato, contra qualquer crime que coloque em risco a possibilidade de morte para qualquer dos seres humanos. Por quê? Porque do ponto de vista reflexivo, filosófico, ético, não existe nenhum argumento racional que consiga fundamentar o direito a retirar a vida de outra pessoa. Com exceção, claro, no caso da legítima defesa, porque no caso da legítima defesa, o que legalmente se fala de legítima defesa é quando duas vidas estão igualmente ameaçadas, né? Aquela que está ameaçando de imediato e aquela que, por se ver ameaçada, pode também se defender, e aí as duas estariam em pé de igualdade. Então, quem ameaça, né, deveria ser impedido de continuar ameaçando. E aí, claro, corre-se o risco da morte. Então, se você gostou desse nosso bate-papo aqui sobre a questão da vida, recomenda, manda aí para os seus conhecidos, dá o like, comenta, e depois eu quero ver como vocês reagiram a essa questão. Por último, só um último argumento em relação, né, para as mulheres, né, sobretudo para o movimento feminista, quando elas dizem o corpo me pertence. Quando você diz o corpo me pertence, você reifica. Você torna o seu corpo uma coisa. E do ponto de vista antropológico, essa realidade, essa afirmação está equivocada. O certo não seria você dizer o meu corpo me pertence. Você deveria dizer o meu corpo sou eu também. Né, o meu eu tem uma dimensão corporal. Porque aí, quando você diz o meu corpo sou eu também, eu tenho a dimensão corporal, né, que sou eu, né, tem uma dimensão em mim que é a dimensão somática, a soma de corpo. E Totó está tocando meu corpo aqui para pedir carinho, né, para pedir que eu faça carinho nele, né? Então, se eu defendo essa questão do corpo como uma parte da dimensão de mim, eu vou ser responsável não apenas pelo meu corpo, mas eu vou ser também absolutamente contra a destruição do corpo do outro, né? Absolutamente contra a destruição da dimensão corpórea do outro. E, por consequência, eu não posso ser em favor do aborto, em favor da morte do bandido. Eu tenho que ser favorável à prisão do bandido para que ele não provoque morte, dor, sofrimento. Então, o respeito à minha dimensão corpórea faz com que eu também seja obrigado a respeitar a dimensão corpórea do outro, a tua dimensão corpórea, a dimensão corpórea do Totó, a dimensão corpórea de todas as pessoas, de todos os seres vivos. Grande abraço para você, até a próxima.